Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre inicio os nossos vídeos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, porque estando nós sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente, teremos paz conosco e paz com as demais pessoas, a paz que o mundo não nos dá, porque a paz que Cristo nos dá é aquele tipo de paz a qual, durante uma travessia difícil da nossa vida, Deus nos conforta, Deus nos coloca no refrigério, Deus nos dá a certeza da vitória em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Porque ainda que saibamos o nosso destino futuramente, nós sabemos que Cristo foi preparar lugar para nós, e Ele, ao mesmo tempo em que está conosco em espírito e em verdade, Ele está ao lado do Pai preparando lugar para nós. Então eu estive lendo aqui um pouco no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, certo, gente? James em inglês, tá? Para quem não sabe, bem diferente, né, gente? James, Tiago. Então, em inglês é James, tá, gente? Em português é Tiago mesmo. No capítulo 4, ele diz assim: devemos resistir às paixões. O apóstolo Tiago foi um dos apóstolos que nos alertou bastante com relação à resistência às fraquezas da carne, certo? Tanto que no capítulo 4 aí, no verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem é o diabo? É o adversário de Deus. E se ele é adversário de Deus, ele é também o nosso adversário. E como é que nós iremos resistir ao adversário de Deus, que também é o nosso adversário? O apóstolo Tiago, ele ensina-nos que nessa epístola, nessa carta aqui do apóstolo Tiago, do capítulo 4, eu vou ler para que ninguém fique em dúvida, para que fique apenas as minhas palavras, eu vou ler aí rapidinho. Devemos, capítulo 4, devemos resistir às paixões. A partir do verso 1, de onde vêm as guerras e pelejas? Porventura não vem disto, a saber, que nos vossos membros guerreiam? Diz: cobiçais e nada tem, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O 4 diz: adúlteras, sabei vós que a é inimizade contra Deus? Portanto, quer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se de Deus. Vós que diz o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O 6 diz: antes dá maior graça. Tanto diz: Deus existe aos soberbos, dá porém graça a humildes. A Deus
ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele a vós. As pecadores, ânimo, sem vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas, já não és obediente à lei, mas juiz. O 12 diz: há um legislador e um juiz que vai destruir. Tu, porém, quem é que julgas a outrem? O 13 diz: ela agora, eia, agora vós que dizeis, hoje ou iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e ganharemos. O 14 diz: digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã, porque a que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorifiquei em vossas presunções, toda glória, tal como esta é maior. O último versículo: aquele, pois, que fazer o bem não faz, comete pecado. Aqui, apregoando essa palavra, porque diz a palavra aqui que aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Aquele que fazer comete pecado. Aquele que sabe apregoar a palavra de Deus e não apregou, comete pecado. Aquele que sabe louvar a Deus cantando ou com instrumentos e não faz, comete pecado. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, nesse capítulo 4, ele nos dá ensinamentos essenciais para que nós venhamos a crer em Deus e buscar a Deus em espírito e em verdade, porque não adianta eu e você estarmos entre um templo de pedra, quando louvores a Deus, quando de roda de vencedores, porque está escrito aqui, para nós não falarmos mal dos nossos irmãos, para nós zelarmos uns aos outros, para nós obedecermos a palavra de Deus, para nós obedecermos a lei, porque está escrito na Bíblia também que Jesus não veio abrogar a lei, ele não veio anular a lei nem os profetas, ele veio cumprir. E hoje muitas são as pessoas que estão entre quatro paredes, se reúnem entre quatro paredes, chamada templo. É o templo material, não é o templo espiritual, não é o templo pessoa que Deus fez o homem a servir como Espírito Santo. Então hoje nós vemos muitas pessoas, estou julgando, a gente sabe o que acontece, muitas pessoas se reúnem entre quatro paredes, pessoas que estão lá cantando, pessoas que estão louvando, pessoas que estão apregoando a palavra, pessoas que estão lá e ao mesmo tempo participando da roda dos escarnecedores, porque muitos entendem mal essa palavra, participar de roda de escarnecedores. Muitos pensam que participar da roda de escarnecedores é sentar em meio a pessoas que estão farreando, pessoas que estão bebendo, tomando uísque e tal. Participar da mesa de escarnecedores não é apenas isso, porque muitas vezes pessoas que estão em lugares indevidos, elas não têm conhecimento da palavra. E o verdadeiro ímpio é aquele que está ouvindo a palavra, sendo admoestado e fazendo tudo errado.
A gente precisa ter entendimento sobre o que Deus quer falar. O apóstolo Tiago, ele nos adverte aqui: resistir ao adversário de Deus. Eu não gosto nem de falar esse nome, tá? Diabo, eu não gosto de falar. Eu gosto de exaltar o nome do meu Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio me salvar e te bem, levando sobre si todos os nossos pecados. Porque quando ele se sobrecarregou os teus pecados, o Espírito Santo afastou dele e nenhuma comunhão ele estava tendo com Deus. Certo? Tanto que ele disse assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Então essa pregação é para mim e para você, certo? Para que nós venhamos realmente seguirmos as do mestre. O que é isso? Seguir as pegadas. Que é só pregoar esta palavra que está aqui? Será? Que é só pregoarmos essa palavra que está aqui? Será que é só irmos para as reuniões de barro, de tijolo? Será que apenas não faltamos a uma reunião, templos construídos de homens? Será que servir a Deus? Não. Servir a Deus muito mais do que isso. Servir a Deus ao próximo como a ti mesmo. Servir a Deus, resistir às coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, uns exemplos muito simples aqui. Às vezes, nós praticamos a gula. Gula é pecado. E não existe pecado pequeno ou grande. Não existe esse negócio de reserva de azeite, tá? Não existe, não, gente. Quem tem reserva de azeite tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo faz coisas erradas. Quem tem o Espírito Santo não senta nas rodas de escarnecedores para escarnecer pessoas, ainda que não sejam irmãos da fé. Porque muitas pessoas que estão lá fora, elas ainda estão em tempo de serem os nossos irmãos. Elas ainda não podem serem consideradas como ímpias. Vejamos quantas pessoas desistiram de estarem nos templos construídos de homens. Quantas pessoas foram humilhadas templos, estão persistindo em congregar dentro desses templos, sem saber o que os que sentam nas rodas de escarnecedores falam sobre elas. Mas elas estão lá, persistindo em congregar. Elas estão lá do seu testemunho de cristão. Elas estão lá adorando a Deus em espírito. Não estão lá em busca de cargos, em busca de serem pastores, em busca de serem presbíteros, em busca de serem diáconos ou diaconisas. Elas estão lá com o objetivo de louvar a Deus juntamente com seus irmãos na fé. As pessoas estão frequentando as reuniões na igreja construído dos homens, sem interesse algum em que pessoas estão passando cansadas e estarem na frente com o microfone, pregando a palavra, ou louvando, cantando ou tocando. Nem todo mundo está lá com este interesse. Muitos tentaram ajudar, muitos tentaram serem voluntários, mas não conseguiram prosseguirem, porque chegaram ao ponto de serem quase derrubados do púlpito da igreja. Pensem nisso. E ninguém pede perdão. Ninguém chama para conversar. Ninguém pede perdão a ninguém. Ora, será que
Deus se agrada disso? Isso é estar em rodas de escarnecedores. Tá? Depois vai para frente com uma palavra maravilhosa. Certo? Você não pode parar. Quem lançou a mão no arado não pode parar. Por isso, na internet. Só a mão no arado. Pode. Ora, Deus não se agrada disso. Mas a seara é grande. De qual seara é que a Bíblia está falando? É da igreja, os templos construídos por homens? Ou é do mundo inteiro que Deus criou? E há muitas pessoas carentes da palavra. A palavra que veio ser entregue a mim e a preço que nós precisamos sairmos por aí apregoando a palavra. Imagine hoje se Jesus vivesse que escrevia cartas, se não está nas redes sociais apregoando a palavra. Gente, Deus a glória onde não há choro, não há dor, não há onde há apenas a verdadeira sabedoria, não há morte, não há choro. E ele viu e deu tudo isso na terra, presenciou muita falta de sabedoria para os homens, praticando injustiças uns com os outros. E por fim, o que é que aconteceu com o nosso Deus em verbo de carne? Foi surrado, foi espetado com lanças, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, foi chicoteado, carregou uma cruz muito pesada, numa via onde havia várias pessoas ali presenciando tudo. Entretanto, ele sujeitou isso tudo por amor de mim, por amor de você. Então a seara é grande, os obreiros são poucos. Mas essa seara é o mundo. O mundo criado por Deus. Há muitas pessoas citadas essa palavra. Essa seara não está entre quatro paredes e reúne pessoas que têm a mesma fé. Que é para ter a mesma fé. Pelo menos é para ter a mesma fé. Pelo menos é para ter a mesma comunhão. E não para sentar em rodas de escarnecedores, para falar mal uns dos outros, para fazerem fofocas com relação ao outro. Não é nada disso não. Por isso que eu estou escolhendo pregar na internet, porque aqui há a liberdade do Espírito Santo para falar sem ninguém corrigir, me colocar para tirar nenhum tio e nenhum J dessa palavra, me colocar para, aliás, colocar e nem tirar nenhum tio nem um J dessa palavra, igual muitas vezes tem feito comigo. Deus está pregando e dizer que está errado, que a minha Bíblia não está corrigida. Ora, onde já se viu isso? As Bíblias são todas iguais. Eu não sei agir agora de certos dias para cá em diante, porque nós sabemos de um movimento que aí, que eu não vou falar o nome também, que não cabe a mim essas coisas. Eu estou aqui para pregoar a palavra de Deus. E pode ter certeza que há muitas pessoas que pensam que estão no seio de Abraão, que pensam que estão sob a dispensação de Deus e que estão sentados na roda de escarnecedores. Por quê? Porque estão para falarem mal umas das outras. E nós temos que termos cuidado para não ser como os que estão nas rodas de escarnecedores, que aquele que vive tornando com o seu irmão, escarnecendo o seu irmão, e o seu irmão
precisa trabalhar aqui na terra, precisa da confiança para trabalhar o talento e sobreviverem. Não a mim, a você, julgar o nosso irmão, para julgar a igreja foi Jesus Cristo, junto com a igreja salva. No dia que Jesus fosse separar peixes bons dos peixes ruins, no dia que Jesus fosse separar do trigo do joio, porque porém não caro, porque junto pode ir o trigo. E nem eu e nem você sabe quem é que é joio, quem é que é trigo, qual é o peixe bom e qual é o peixe ruim. Porque enquanto estivermos aqui na terra, a chance de regeneração, e o apóstolo Tiago, ele deixa claro isso aqui: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vem as tentações? Vem! Quando vier a tentação, para você julgar o seu irmão, quando vier a tentação para eu julgar o meu irmão, eu não vou fazer isso, porque Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu ore pelo meu irmão. Deus quer que eu profetize bênçãos para o meu irmão. Ore pelo meu irmão, que eu venha orar pelo meu irmão, ao invés de falar mal do meu irmão. Que eu venha orar pelas autoridades, que eu não venha achar que a casa de Deus posso dar, mesma dar, porque quem manda na casa de Deus é o Espírito. Que eu não venha a desfazer de ninguém dentro da casa de Deus, fazendo acepção de pessoas e dizendo que não faz. A gente vendo na cara e dizendo que não faz. Olha, coisa séria. Chegou no templo e ele viu muitas coisas desagradáveis lá dentro. Pessoas que se achavam puras, pessoas que estavam servindo e ele indignado disse: pequeis. Ele saiu dali indignado. E os discípulos disseram para ele: olha, mestre, que coisa linda. Os discípulos mostrando tudo o tempo que ele estava indignado com ele, viu ali do templo. E toda esta maneira, garanto que não ficará sobre pedra. E a promessa se cumpriu. O templo deixou. Certo? Então, assim como Jesus erradas dentro do templo, hoje é diferente. Há muitas pessoas apregoando sobre essa tal roda de escarnecedores e escarnecendo pessoas dentro do templo, falando, julgando, antes da pessoa receber o primeiro leite, já está fora da igreja, do templo, porque o templo, a igreja somos nós, precisamos congregar os outros, precisamos estarmos em comunhão verdadeira. Não é aquela comunhão de abracinho e beijo, não, falso, não, é comunhão de igreja, ver pessoas de mal, gente, onde já viu, deixa a ver, e não faz com as outras. Essa comunhão existe de alma de vós. Que é isso? Não falar mal do teu próximo, que é isso a esposa não. O adultério, muito mais do que isso, tá? Adulterar, roubar, do lado da balança, é levantar o testemunho, é adulterar um documento de um
A gente precisa de mente e como Tiago ao diabo, ele fugirá de vós. A mesma panelinha hoje, ou até eu, se eu chegar a fazer parte, porque eu também sou pecador, a caminho da santidade, pecador arrependida, certo? É a mesma. Ele cozinha. Existe esse ditado, não é na Bíblia isso. Porque eu já vi muita gente super exaltada na frente, falando mal de usos e costumes, falando mal de todo mundo. Ah, que mulher minha. Isso, isso. Evangélico, mais tipo de festa, as pessoas ouvi que eu vi, as quais eu ouvi e vi na frente, no templo, chamado lugar sagrado na igreja. Enquanto outros permanecem percebendo muitas coisas, estão congregando, umas não aguentam, mas outras aguentam, porque o apóstolo Tiago aqui, cheio do Espírito Santo, disse o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, a gente percebe, a gente congrega, a gente está lá com os irmãos, a gente percebe muitas, mas a gente está resistindo. É mandamento, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às tentações. Algo dentro de você está dizendo, vê um objeto, pega, não pegue, resista ao diabo. Você é casado, você é casada, o inimigo coloca você para estar de olho na pessoa. Isso não é de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O inimigo coloca em teu coração para comunicar com o outro, com a outra lá, falando mal, escarnecendo o teu irmão, ou não. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque as pessoas precisam de confiança umas das outras. Eu não posso ficar falando mal de ninguém, ainda que as pessoas estão coisas erradas. Se eu quero ajudá-la, eu chamo essa pessoa em particular. Eu consigo usar ela. Se quiser me ouvir, não quiser ouvir o problema dela, que eu não venha sair detonando a vida da pessoa. Particular é muito. Usa para falar sobre aquele ponto em público, certo? Nada. Então essa passagem aqui do apóstolo Tiago nos deixa claro, muito assim, resistir ao diabo, ora, resistir ao diabo, fugirá de vós. Você era uma pessoa, coisinhas lá para prejudicar o seu irmão, aquelas crenças que Manassés fazia. Manassés, o filho de Ezequiel, depois, mas ele chegou a fazer. Eu não gosto de falar nessas coisas, certo? Escondidinho lá, Deus vê tudo. Não adianta. Você e eu podemos escondermos dos olhos. Dos olhos de Deus ninguém esconde. Ninguém esconde. Os olhos do Senhor são os bons. Deus vai em todos os lugares do mar. Deus é carne. Antes de ser levado às suas moradas,
Ele desceu ao inferno e matou as almas que estavam lá condenadas à morte. As almas dele que estavam condenadas à morte. Então Deus pode estar em todos os lugares. Se eu nossos filhos, pelas pessoas que frequentam lugares indevidos, Deus vai dar e livra o teu filho, o teu parente, porque Deus é especialista. Deus manda tudo. Deus manda em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Ele está com os olhos atentos em todos os lugares. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Deus não está nesse negócio. Esse diz o seguinte: Deus esse negócio, mas ele está ali vendo, ele está vendo a negociação que não é da vontade dele, ele está vendo o comportamento que não é da vontade dele, ele vê tudo. Se eu orarmos e confiar, Deus operará maravilhas nos nossos dias, na vida do município, do povo do nosso município, na vida dos governantes, das autoridades instituídas. Nós precisamos muito de orar, porque aqui debaixo desse sol, como disse o escritor de Eclesiastes, todo mundo está sujeito ao cair, mas o levantar é de Deus. Então aqui, está muito claro o que o apóstolo Tiago diz. Não adianta eu chegar na igreja e falar para as pessoas: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e não esperar as pessoas fica isso. Não adianta, as pessoas não irão entender. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós é o seguinte: eu não posso continuar com o pecado da gula se eu como e eu passo a saber que é gula, eu tenho que diminuir. Certo? Se eu estou na roda de escarnecedores para escarnecer o meu irmão, eu tenho que sair fora disso. Essas rodas de escarnecedores, gente, não estão só lá nos bares, nos prostíbulos, nas praças. Não. Se alguém está em qualquer lugar para ficar vida alheia, esse alguém está participando da roda de escarnecedores, está fugindo do diabo, tá? Então, quando a gente fala, ele fugirá de vós, nós temos que explicar como é que a gente deve resistir. Eu sou uma mulher casada. O que eu quero de amizade fixa com outra pessoa vai dar o que falar, ainda que eu não tenha nada com ela. É óbvio falar. Um homem casado, aí tem amizade com uma pessoa, todo lugar que vai com uma mulher. Ora, ele não está no caminho certo, não é correto isso, vai dar o que falar, e a gente tem que resistir. Eu chego lá na frente, por exemplo, vejo algo estranho, por exemplo, um homem que é casado com uma outra mulher, de papo com outra mulher. Vou chegar na mulher do cara e falar que eu vi isso. Não, é uma verdade? É, mas eu não posso fazer isso, porque eu posso causar uma catástrofe. E olha, Deus não se agrada disso. Deus liberta, o Senhor não liberta, mas nós temos que sabermos a hora certa de falar. Nós temos que termos a sabedoria, porque a sabedoria não, e nem esperteza, constitui armadilha do adversário de Deus, porque sabedoria provém de Deus. Sabedoria provém de Deus. O que
não provém de Deus, é a armadilha do adversário de Deus. E nós temos que nos acautelarmos, onde quer que nós estejamos. Ora, muitas vezes alguém passa em frente da casa de um crente e escuta uma música que não é um louvor e sai detonando a casa do crente. Ora, na casa do crente não mora só ele que é crente, moram outras pessoas que não são crentes. Nos acautelarmos. Muitas vezes uma pessoa que não tem nada contradizendo a vontade de Deus, e alguém já está lá detonando a pessoa porque está entoando esta canção. A canção não tem nada que fala, que contradiz a vontade de Deus. Entretanto, vai para a frente louvar uma canção de alguém que desistiu do evangelho porque já vinha com a mente poluída. Pode ser até uma canção de duplo sentido, certo? A causa da luz dos lobos devoradores vestidos de ouro. Nós temos que tomar cuidado. É isso que o apóstolo Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Aquele que pratica a Deus não mais fuja das tentações. Eu algum vício, que nós venhamos desse vício para não irmos em tentação, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tá? Se a gente falava mal das pessoas, não fala mais. Se tomava emprestado e não devolvia, passa a tomar emprestado e devolver. Se fez amizade com uma pessoa, percebeu algo de errado naquela pessoa, ore por aquela pessoa e vigia com relação ao que você fala com ela. Não precisa ficar de mal com a pessoa. Vigia por ela, aconselha, ao invés de sair do mal, porque ela precisa de viver, ela precisa de trabalhar, ela precisa do seu sustento aqui na terra. Acautelai-vos, resistir ao diabo. Amém. Então é isso que o apóstolo Tiago, ele quer nos dizer aqui, gente, minha Bíblia está usada. Tem uma Bíblia nova, mas esta Bíblia está tão usada que eu estou precisando. Vou colar esta Bíblia, porque se eu for usar outra, eu vou riscar todinha do mesmo jeito que eu risquei essa aqui, porque eu gosto de fazer marcações, sabe? Quando eu vejo uma palavra interessante, eu já corro e marco, certo? E ela está toda destruidinha assim, sabe? Não falta nada, mas está bem judiada, gente. Olha como a minha Bíblia está judiada, gente. Mas eu tenho Bíblia nova, tá? Eu tenho duas ali, tá? Mas essa daqui é porque eu risco ela todinha, eu marco todinha, tá? Então aí esse livro de Tiago é muito importante que as pessoas leiam, certo? E que cada versículo, chegai-vos a Deus, o 8, diz assim, o 8 do capítulo 4, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo, purificai os corações. Não adianta nada ler esta palavra, certo? A palavra de Deus, e não andar em concordância com ela. Não adianta nada, viu? Não adianta nada. Olha o que diz o 8 aqui, gente. Chegai-vos a Deus. Não é só ler a palavra, pregoar e ouvir. É colocar em prática o que ela ensina aqui na nossa vida cotidiana. Colocar em prática. Precisamos
colocar essa palavra em estado, ova, não é? Alguém não lance a mão, casado, respeitosa, é casado com seu esposo, não cause ira aos seus filhos, corrija-os, mas não cause ira. Vigie os seus filhos. Cada vez que o seu filho ir para a escola, olhe suas bolsas para ver se não tem algo que possa causar algum dano na escola. Ensine os seus filhos a respeitarem os mais velhos, a começar pelos familiares, os pais, os tios, os avós, os professores, a vizinhança. Isso é muito importante. Zelar uns aos outros, isso é importante. Zelar a casa, tá? Zelar a casa, isso é muito importante. Dividir as tarefas do lar para que ninguém seja sobrecarregado, isso é muito importante, tá? Então chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O que é chegar a Deus? É apenas ler a palavra? É apenas pregoar essa palavra pessoas? É apenas cantar louvores espirituosamente bem? É apenas orar? Orai e vigiai, tá? Orai e vigiai. Essa vigília, gente, não é aquela vigília que faz nas madrugadas orando e cantando, não. Da palavra, não. Essa vigília, viu lá um dinheiro em cima de uma mesa, deixa lá. Viu algo valoroso em cima de deixe lá, não é meu, não é meu, tá? Viu uma bolsa com os documentos da pessoa, com dentro, encontrou o celular, o dono, entre em ligar para o dono é impossível porque você dá o celular do dono, mas ligue para a família, porque dificilmente em um celular não há uma foto de alguém da família. É muito difícil, tá? Encontrou um dinheiro na rua, aguarde o porque se você sair por aí na rádio, vai aparecer muitos sendo dono do dinheiro, mas aguarde o dono procurar. Agora achou um documento, carteira de documento, com dinheiro dentro, ali está claro que tem dono. Achou uma chave, procura devolver. É isso, é que é orar e vigiar, tá? Todo tempo e seguir as pegadas do Mestre. Nós temos que buscarmos o caminho da santidade. E buscar o caminho da santidade, como Deus, a gente fazer tudo de acordo com a santidade aqui na terra, dar bons conselhos, escutar os bons conselhos. A Bíblia não é um livro de autoajuda, não. A Bíblia é um livro dos ensinamentos para quem quer viver bem aqui na terra e herdar a vida eterna. Amém? E que essas palavras fiquem guardadas no meu e no teu coração. E um abraço fraterno. Irmã em Cristo, a professora amiga Ilza Saldanha. Amém? Pai, que Deus abençoe a todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.